Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Está com a gente aqui na linha o Roberto Dumas, mestre em economia chinesa pela Universidade de Fudan, na China. Vai conversar com a gente sobre o tarifaço dos Estados Unidos e a repercussão no mundo. Obrigada por atender a gente aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã de sábado. Bem-vinda aqui à programação. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos começar falando sobre, então... Quer fazer a primeira pergunta, Cláudia? Não, por favor. Não, eu ia fazer uma pergunta mais genérica mesmo, né? Primeira coisa, a sua opinião. Como que o senhor enxergou esse tarifaço e as primeiras reações que a gente teve até agora? Acho que a mais impactante, a mais forte até agora, é a da própria China, né? Veja, a primeira coisa que a gente tem que dizer, a surpresa é nós estarmos surpresos. Trump falou que ia colocar essas tarifas. Só que isso causa uma bruta desordem nas cadeias de suprimento, e quando você coloca uma tarifa de 49%, 46% no Vietnã, 34% na China, que aliás, diga-se de passagem, não são 34%, é 34% em cima de 22%. Isso. Então já passou de 50% de tarifa. E a China retalhou. Isso acontece que acaba os Estados Unidos importando mais inflação. E quando essa inflação começa a atingir acima dos 2,5%, porque a meta de inflação do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, a meta informal é 2%. Isso significa que taxa de juros e inflação ao redor do mundo tende a ficar mais alta por mais tempo. Não, mas o Brasil pode se beneficiar, veja, em partes. Se você pensar do lado do benefício, do lado do malefício, vamos começar do lado do malefício. Se os Estados Unidos demoram para reduzir a taxa de juros, o meu câmbio deprecia. Se meu câmbio deprecia, porque não é o diferencial de taxa de juros que põe o dinheiro de um lado para o outro, é o diferencial de taxa de juros na mesma moeda. No ano passado, por exemplo, o Brasil pagava muito mais que os Estados Unidos, mas a nossa moeda depreciou 27%. Então, quem deixou dinheiro nos Estados Unidos ou aplicou em dólar ganhou mais do que aplicasse na Selic. Então, essa depreciação cambial acaba afetando a inflação e demora a Selic para cair. Ou seja, teremos um crescimento mundial menor. Onde está a benesse aí? Com essas réplicas e tréplicas, talvez alguns países como a China passem a comprar mais agronegócio da gente, como aconteceu em Trump 1. Ou seja, eles pararam de comprar soja e milho dos Estados Unidos, principalmente soja, e passaram a comprar do Brasil. Isso é um ponto que pode ser levado em consideração como positivo, mas no frigir dos ovos, toda essa tarifa, que veja, a tabela que Trump mostrou parecia uma tabela da ONU. Todo mundo está tarifado. Não tem como isso suscitar um crescimento econômico mundial maior. Porque tarifa, nós estamos voltando ao mercantilismo do século XIX. E tem tarifa ainda, se você me permite, Cláudia e Ana Paula, que 25% de aço semi-acabado para trazer as empresas para os Estados Unidos. Só que um trabalhador que utiliza o aço semi-acabado, ele acaba influenciando 80 trabalhadores que vão usar o aço laminado mais caro. Então, os carros nos Estados Unidos e que usam aço laminado vão perder competitividade. No final, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. No curto prazo, existe o risco que a gente chama no economês estagflação, ou seja, um crescimento negativo, recessão nos Estados Unidos, que por enquanto não estamos vendo esses dados, porque a tarifa foi anunciada há coisa de 2, 3 dias atrás, não estamos vendo isso, mas se a gente pensar o seguinte, economista e financista trabalha com risco, risco a gente sabe administrar. Se você vira para mim e fala que a tarifa vai ser 34% para os próximos 4 anos, eu sei sentar numa planilha de Excel e fazer meu plano de negócio. Agora, se você coloca 34, tem uma réplica de 34, aumenta para 55, entramos num acordo, voltamos para 20, isso chama incerteza.
incerteza, então não há como as empresas norte-americanas e aquelas que Trump está convidando para entrar no país ou fazer teu plano de negócio nos próximos 3, 4 anos. Eu preciso ter uma certeza de como vai ser o cenário, porque senão eu não sei se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo. Essa incerteza prejudica os investimentos, prejudica o consumo, entra em recessão e você ainda tem a inflação. E provavelmente os Estados Unidos, apesar de ter 2 mandatos, crescimento econômico e inflação, certamente ele vai perseguir muito mais a inflação para não ficar, como a gente fala no economês, behind the curve, atrás da curva, como aconteceu na pandemia e na guerra da Ucrânia. Ana Paula. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso país. Eu estou aqui vendo aquela lista da ONU a que o senhor se refere, né, com a relação dos países que passaram a ser taxados pelos Estados Unidos, mas o que me impressiona mais a mim é a primeira coluna, a coluna da taxação desses países que esses países impõem aos Estados Unidos. Uma coisa impressionante, né? A China, por exemplo, já taxava em 67% os Estados Unidos. E os Estados Unidos, o governo americano responde com 34%, e aí a China vai e faz a tréplica com mais 34%. Então, esses 67% já se aproximam dos 100% de taxação chinesa sobre produtos americanos. E outros países, né, outros países com taxação ainda mais violenta, né, 90%, 72%. Enfim, eu estava até falando aqui agora há pouco da taxação imposta pelo Japão ao arroz americano, né? Se os Estados Unidos quiserem vender arroz lá no Japão, tem que pagar 700% de imposto. Eu queria que o senhor, como um grande especialista no assunto, nos explicasse exatamente isso. Por que é que os países, de uma maneira geral, não reconhecem nos Estados Unidos o direito de taxar produtos importados? Né? Porque aqui no Brasil a gente assistiu o presidente da República reclamando muito dos 25% de taxação sobre veículos, etc., quando ele cobra 35%. Né? Quer dizer, se isso bom, ignorância, eu não posso imaginar que o presidente da República não tenha conhecimento da própria taxação. Né? Cara de pau, será que ele correria o risco de ser chamado de cara de pau com esse tipo de alegação, né? Mas assim, a taxação europeia sobre produtos de uma maneira geral, americanos ou não, é violenta. E, sabe, aí os Estados Unidos, no caso da União Europeia, era uma taxação média de 39% e os Estados Unidos impuseram agora 20%. Portanto, estamos falando em metade, né? Por que essa grita? Por que é que todo mundo pode taxar, mas não os Estados Unidos? Veja, essa taxação aí, se você fizer a matemática, ela não foi feita exatamente produto a produto. Se você fizer uma conta que muitos acadêmicos já fizeram, o que os Estados Unidos fez? Ele pegou o déficit com o país e dividiu pela exportação. E falou que essa é a taxação média. Não é verdade. A taxação que a China impacta nos Estados Unidos é de 21%, desde o primeiro governo Trump. Mas o que ele faz? Ele pega o déficit que a China, ou que os Estados Unidos têm com a China, e divide pela exportação, e que dá esses 39%, 34%. Então foi uma conta meio enviesada. Alguns produtos é verdade, outros produtos não são. Agora, é importante deixar claro também, defender o lado dos Estados Unidos, que a China manipula seu câmbio, subsidia sua taxa de juros, paga um salário aquém da produtividade, tira a terra dos trabalhadores, subsidia a energia. É óbvio que isso é um protecionismo, é um dumping travestido de tarifa, ou melhor, é uma tarifa travestida de dumping. Então, essas tarifas elas não são exatamente a média das tarifas de todos os países. A conta foi feita diferente. Pega o déficit e divide pelas exportações e acha-se que isso seria uma tarifa média, quando muitas vezes, na verdade, poderia ser uma vantagem comparativa. Por isso que o Brasil
como nós temos um déficit pequeno, ou seja, nós estamos com déficit, pega o déficit e divide pela exportação, dá mais ou menos os seus 5, 10%, mas coloca como 10% para todo mundo, o que chega em alguns momentos e alguns produtos é verdade, mas não é uma tarifa média de 10% e nem uma tarifa média chinesa de 69%. Então foi um estudo meio corrido aí. Mas, assumindo que o estudo esteja correto, essas tarifas podem ser impostas. Mas agora, é importante saber jogar o tabuleiro. Veja a China, colocou que seja 69, eu coloco mais 34. Trump não vai recuar, vai colocar mais 34. E o que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos? Veja, quem inventou a globalização, ou quem deu passo para a globalização, foi justamente os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, e pavimentou ele a ser o maior país do mundo. Agora, destruir isso e querer ainda atrair empresas para lá, veja, você tem um nível de desemprego nos Estados Unidos de 4%. Já atingiu Nairobi, ou seja, em inglês é a taxa de desemprego que não acelera a inflação. Você vai deportar mais imigrantes legais e ilegais, não tem juízo de valor aí. Como é que você vai atrair mais empresas e mais empregados não imigrantes, sendo que você já está em pleno emprego? Isso é inflação na veia. Não estou dizendo que isso não seja uma justiça, mas que você vai importar inflação. Você está fazendo justiça, mas no final, eventualmente, você está dando um tiro no pé, porque o Federal Reserve vai tirar a festa logo, logo, deixando a taxa de juros, como a gente diz, mais alta por mais tempo, prejudicando a economia dos Estados Unidos e a economia mundial. Então, mesmo que essa tarifa exista, você vai entrar numa guerra cambial, como aconteceu em 1933, quando os Estados Unidos, mesmo com superávit na balança comercial, estabeleceu o Smoot-Hawley Act. O Smoot-Hawley Act colocou tarifa no mundo inteiro. Quando colocou tarifa no mundo inteiro, houve uma guerra cambial na Europa e em vários países. Junto com o Tratado de Versalhes, pelo amor de Deus, ninguém está querendo dizer que isso vai acontecer, não é isso, mas só para analisar um pouco a história. Junto com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha tinha que pagar pesadas indenizações de guerra, teve que emitir moeda, junto com a guerra cambial, teve uma hiperinflação e pavimentou a subida de quem no poder na Alemanha? Não estou dizendo que teremos um novo Hitler, mas os direitistas contra a União Europeia podem ganhar mais força. Então você tem dois canais aí. Ou a União Europeia fica mais União Europeia, como a Van der Leyen, presidente da Comissão Europeia, preconiza, e Macron preconiza, mas a Giorgia Meloni não quer, ou a AfD, Alternativa para a Alemanha, não quer, Viktor Orbán da Hungria não quer, ou isso se transforma em menos Europa, e aí eu não fico animado com a prospecção, a perspectiva da zona do euro, que no final das contas a gente sabe que foi um projeto político e não econômico. Porque uma política monetária, Cláudio, não dá para servir para 20 países que vai da Alemanha para a Croácia. Por exemplo, a Alemanha está em recessão, pede menos taxa de juros. Croácia está crescendo 3,6%. Que taxa de juros o European Central Bank vai adotar quando um país está em recessão e o outro está em 3,6%? Não é uma área monetária ótima. E ainda mais, apesar de você ter o passaporte de Schengen, você pode ter essa flexibilização de mão de obra entrando no país ou não. Não ilegal. Não obstante, você tem barreiras culturais e barreiras linguísticas. Veja, o alemão, o inglês blue collar, não o inglês, mas um alemão, que a Inglaterra não faz parte nem da União Europeia, nem da zona do euro, nem da União Europeia, mas eventualmente um cara que fala inglês não fala alemão ou que não fala grego. Então você tem choques macroeconômicos assimétricos no caso da Europa. Mas voltando à tua pergunta, se essas contas foram feitas de certa maneira corretas, você pode colocar essas tarifas.
mas vai acabar dando um tiro no seu próprio pé, porque você vai profanar as vantagens comparativas, fecha o país, você não é competitivo, não adianta, a história econômica mostra, você começa com feudalismo, escravatura, feudalismo, surge para a agricultura, vai para a industrialização e vai para serviço. Veja o Vale do Silício. É o maior que tem. Agora, querem voltar no tempo em indústria manufatureira? Veja um iPhone, por exemplo. O iPhone não é feito em nenhum lugar e é feito em todos os lugares. É uma cadeia de suprimento. Se você estressar essa cadeia de suprimento, eu vou fazer o iPhone nos Estados Unidos. Ora, eu estou importando de Taiwan mais caro, que tem peças que utilizam no iPhone, no telefone celular, etc., tem peças que vêm da Malásia, tem peças que vêm da Coreia do Sul, tem peças que vêm para o Japão. Então, um iPhone nos Estados Unidos e, inclusive, um tênis nos Estados Unidos vai ficar mais caro. Vamos fazer aqui dentro. Não tem mão de obra. E a mão de obra é mais cara. Você profana as vantagens comparativas. Então, você acaba fazendo isso, apesar da justiça tarifária, você vai importar mais poupança e prejudicar, como eu disse, a maior parte da população norte-americana, pelo menos no curto prazo. Isso não foi uma boa ideia. Agora, pensando na população brasileira, a gente está ouvindo aqui o Roberto Dumas, que é mestre em economia, para destrinchar um pouco o que acontece a partir de agora com esse tarifaço dos Estados Unidos. A gente tem falado muito sobre como o Brasil pode ser beneficiado vendendo mais para o próprio Estados Unidos, para a China, né? O senhor falou agora sobre a venda de grãos, né, que pode aumentar do Brasil, da soja, do milho, outros produtos também, né? Ontem se falou bastante sobre a questão do café, né? O nosso mercado de café pode crescer nos Estados Unidos, mas a gente tem, por um outro lado, aqui uma questão que tem que ser considerada também, que é o impacto da alta do dólar, a questão cambial que o senhor estava dizendo. E aí, pensando na população, como que dá para a gente avaliar que pode ficar a situação daqui para frente, né? O nosso mercado, os nossos produtores vendendo mais, mas, por outro lado, o impacto que a alta do dólar, se permanecer, pode causar, fica no elas por elas ou pode ser mais prejudicial para a nossa economia? Tende a ser mais prejudicial, porque se por um lado você beneficia determinados segmentos econômicos, como agro e commodity, por outro lado, se essa coisa do câmbio continuar depreciando, veja, ontem bateu 5,83, para mim até o final do ano vai para 6. Isso significa inflação de bens importados e inflação de commodity. Inflação de commodity faz com que o Banco Central brasileiro demore para reduzir a Selic. Então eu vou ter um crescimento de 3,4, fora a minha idiosincrasia brasileira do meu risco fiscal. Então a Selic vai demorar mais para cair. Demora mais para cair, eu vou ter um crescimento menor no Brasil. Antes mesmo de Trump já ter pensado, as expectativas, claro, a economia é uma ciência social, tudo pode mudar. Mas a expectativa, dadas as informações disponíveis há uma semana atrás, era de que a economia brasileira, que cresceu 3,4, 3,6 em 2024, cresça 1,8. Pode crescer menos. Ou seja, um banco internacional já aumentou a probabilidade de recessão mundial para 60%. Ou seja, é praticamente como voltou a pandemia. Acho um pouco de exagero essa probabilidade de 60%. Provável, mas não... Ou seja, eu acho não é uma possibilidade a ser descartada, pelo menos no próximo ano ou nos 2 anos seguintes, Ana Paula. Professor, a gente vê a gente percebeu aí a reação no mercado brasileiro, né, no mercado do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, não houve um certo exagero. A queda da bolsa foi bastante violenta. Você pega lá o mapa, como é que chama aquilo? O mapa térmico da bolsa, né? Com raras exceções, a grande parte da bolsa brasileira, tanto quanto a americana, desabou e tal. Aqui não houve uma precificação exagerada ou uma reprecificação
dos efeitos dessa taxação americana, tendo em vista que o Brasil, de todos os países taxados, foi o que mais, eu não digo se beneficiou, mas o que menos se prejudicou em todo esse tarifaço? Não houve um exagero aqui do mercado brasileiro? É bem possível, porque qualquer notícia maléfica ou até benéfica, o mercado financeiro tende a agir com extremo otimismo ou extremo pessimismo. É bem provável que segunda-feira as bolsas voltem a subir alguma coisa ou terça-feira voltem a corrigir o excesso. Mas isso daí, Cláudio, é o seguinte, chama-se incerteza. Como é que você faz o valuation de uma empresa? Você projeta o fluxo de caixa da empresa, que depende de cadeias de suprimento, que não sabe quanto serão tarifadas, e traz esse fluxo de caixa a valor presente. Bom, isso é fácil, está em qualquer livro. Mas como é que eu vou projetar um fluxo de caixa se eu não tenho a mínima ideia quanto que ele vai gerar de fluxo de caixa, sabendo que as cadeias de suprimento podem ser tributadas, podem sofrer réplicas, tréplicas, ou ainda pode acabar com essas tarifas e diminuir? Eu perco completamente a noção, aquilo que nós falamos na primeira fala. Eu entrei num cenário não de risco, que eu consigo administrar, mas de incerteza. Na incerteza, para tudo, espero o final de semana, vamos ver o que acontece e tem um dia novo. Mas é óbvio, é um exagero. Na hora que você tem certeza, você livra de todos os papéis. Não acho que teremos uma queda contínua, como ocorreu em 1929 ou como ocorreu em 1987, no Black Monday. Mas isso daí pode ser chamado de um primeiro impacto, e dada essa incerteza. Mas conforme o tabuleiro vai se ajeitando e vendo quem responde ou não responde, de certa maneira, a incerteza acaba diminuindo, dá lugar ao risco. Mas, como eu falei, risco eu sei precificar. Incerteza eu não sei precificar. Nesse momento de absoluta incerteza, foge todo mundo e vamos para o CDI. Por isso que a curva de juros ela fletou. Todo mundo acaba comprando, o preço unitário do título público sobe, o yield, o retorno cai. Ou seja, a bolsa caiu, mas a curva de juros, ou seja, os juros caíram também, porque todo mundo fugiu para a renda fixa, Cláudio. Professor, eu tenho uma última questão que é sobre a presença de empresas brasileiras lá nos Estados Unidos. É um mercado complicado, a mão de obra é cara, o escambau, mas é a maior economia do planeta, né? E algumas empresas brasileiras, alguns setores brasileiros, eu diria, resolveu investir nos Estados Unidos, adquirindo unidades produtivas lá ou implantando, construindo. Por exemplo, a Gerdau, né? É uma empresa belíssima de uma empresa brasileira que está lá nos Estados Unidos, a CSN também, também há empresas do setor de proteína, enfim, tem grandes empresas brasileiras investindo nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber do senhor, como especialista, conhecedor profundo desse assunto, com essa confusão toda do tarifaço, essas empresas se beneficiam, claro, né? Porque são empresas americanas. A Gerdau USA é uma empresa americana, muito embora de controle brasileiro. Essas empresas se beneficiam com o tarifaço do Trump? Em primeiro momento, sim, porque elas são protegidas. Em segundo momento, se o preço das commodities começarem a cair, numa segunda derivada da equação, ela acaba sendo prejudicada. Por exemplo, obviamente que eu acabei não olhando o minério de ferro, e nem o aço, vamos dizer assim, e nem a proteína animal. Mas se nós tivermos um comércio mundial menor, apesar de você estar protegido dessas competições, o preço da tua mercadoria, se for commodity, acaba caindo e tirando. Mas, no frigir dos ovos, a Gerdau vai muito bem, obrigado, e as empresas que estão nos Estados Unidos de commodity tendem a se beneficiar a despeito de uma queda do preço desses insumos, Cláudio. Tá certo. Cláudio, vamos nos despedir do nosso entrevistado, então? Muito tempo, obrigada pelo papo aqui, foi um longo